Direito Previdenciário, Crimes contra a Seguridade e a Previdência Social, parte 1. Olá, amados alunos e amadas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Vamos agora tratar dos crimes previdenciários. Mas antes, temos que ver algumas atuações da administração pública sobre a Constituição definitiva e como essa informação chega na mão dos denunciadores. Bom, vamos lá então. Constituição prévia e definitiva da contribuição previdenciária. Bom, existe um instrumento chamado representação fiscal para fins penais, que é um documento, uma representação feita por um auditor fiscal da Receita Federal quando ele identifica uma irregularidade tributária, uma irregularidade previdenciária. Tá? Então, assim, toda vez que verifique que um fato configura, em tese, né? Em tese, porque não pode, ninguém, todos são inocentes até que se prove o contrário, então em tese configura-se um crime previdenciário, né? Um crime contra a ordem tributária, contra a previdência social, e toda vez que o auditor também identificar contrabando e descaminho, ele deve fazer essa representação. Existe uma norma que regulamenta uma portaria lá de 2018, quem tiver curiosidade, né, quiser dar uma lida, vai ver ali como é que funciona. Mas basicamente quando ele identificar aquela irregularidade, ele vai ter que lavrar um termo, um auto de infração, se for o caso, identificando quem é o autor da infração, qual é o ato, né, qual foi o crédito tributário que ali se encontra, né, todos os dados relativos no auto de infração ou até na própria notificação. Quem é o responsável, tá? Vai ter que apontar qual é o documento que constitui o crédito tributário. E uma vez que ele faça essa representação, ele deve encaminhar ao Ministério Público Federal, assim que concluir, no prazo de 10 dias, tá? Encaminhar ao Ministério Público Federal, 10 dias a contar do encerramento da cobrança amigável ou da decisão administrativa definitiva. E aí, uma vez que o Ministério Público Federal recebe, né, essa representação fiscal para fins penais, ele pode apresentar a denúncia. Então esses fluxos são interessantes. Primeiro a representação fiscal, né, que normalmente decorre de um auto de infração, uma notificação de lançamento, né, e aí chega no Ministério Público que vai aí de fato dar início à ação penal. Muito bem. Agora, vamos entender como funciona o fluxo do dinheiro, né, no âmbito previdenciário. Vamos acompanhar aqui, ó. Olha só. Essa fabriquinha aqui que você está vendo é a empresa. Essa empresa ela tem uma responsabilidade. Eu vou começar ela bem aqui no lado esquerdo, onde diz retenção. A empresa ela faz a retenção da contribuição social desse trabalhador. Então essa contribuição social ela é retida pela empresa e a empresa fica com o dinheiro que não é do trabalhador e também não é dela. E com esse dinheiro a empresa tem que fazer o recolhimento lá no banco. Chama-se ato de recolher, que é ir no banco e pagar. Então, uma coisa é reter, outra coisa é recolher. Outra obrigação da empresa é pagar benefícios, tá? A empresa tem que pagar basicamente, e aí não é só a empresa, o empregador doméstico também entra aqui, tá? Tem que pagar 2 benefícios. O salário maternidade, que a empresa paga para a empregada, tá? E o salário família, que a empresa paga para o trabalhador de baixa renda, em razão do dependente, ou que o empregador doméstico paga para o empregado doméstico, em razão do filho, em razão do trabalhador ser de baixa renda e possuir filho. Então, veja que a empresa está pagando um dinheiro e depois haverá compensação previdenciária. Então, a empresa recebe o dinheiro da Previdência por ter pago um benefício previdenciário. Então, e o nome disso é pagar benefício, que está aqui nessa linha verdinha. E aí, uma vez que o banco recebe o dinheiro, e ela vai receber tanto das empresas que fazem o recolhimento, como dos próprios contribuintes, e aqui o contribuinte individual entra aqui, o contribuinte individual ele vai no banco e faz o recolhimento, o facultativo vai no banco e faz o recolhimento, a entidade promotora de espetáculos desportivos de futebol profissional vão no banco, essas entidades vão no banco, fazem o recolhimento, e tudo isso fica com o banco. Que aqui está com o nome de ATM, porque era o desenho que tinha lá, acho que nos Estados Unidos deve ser famoso esse troço de ATM. Bom, mas enfim, aí o banco de posse do dinheiro faz o repasse para a Seguridade Social, tá? Então esse repasse acontece e aí o dinheiro de fato chega, né, no orçamento da Seguridade Social. Então esse é o fluxo e esses são os verbos que nós vamos identificar agora.
Então, vamos para o primeiro crime, que é o crime de apropriação indébita previdenciária. É um crime interessante porque ele fala em apropriar-se, quer dizer, tornar aquilo que não é sua propriedade como sua, indébita, que é indevido, né? Apropriar-se como se é de forma indevida, previdenciário porque envolve contribuições previdenciárias. Mas o crime em si não é o apropriar-se. O verbo que determina o crime é deixar de repassar à Previdência Social as contribuições que já foram recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional, 2 a 5 anos de reclusão. O caput do artigo 168-A é o crime cometido pelo banco. Isso é muito comum. Muito. Eu trabalhei muitos anos no balcão do INSS e vi, às vezes, a pessoa que pagou ali a GPS, pagou bonitinho com o recibo e tal, pagou na lotérica, uma determinada lotérica. E daí você fica, mas o que aconteceu? E depois a lotérica estava sob investigação, porque não foi só ela que pagou. Um monte de gente pagou e o dinheiro nunca chegou na Previdência. Porque o dono da lotérica apropriou-se. Lógico que quando a polícia chega vai dar o flagrante, o senhor se apropriou do dinheiro das pessoas, que dinheiro que as pessoas recolheram, ele diz, não, eu não me apropriei, tá lá no caixa, olha lá, quanto que vocês estão dizendo que é R$2.000? Olha lá, o caixa que tá lá o dinheiro. Por isso que o crime não é o apropriar-se, é simplesmente deixar ele repassar, porque ele sempre tem dinheiro ali, sempre vai ter. Um banco não vai ter dinheiro, claro que tem. Sempre tem. Eles vão dizer, não me apropriei, é que eu atrasei. Teresa, deixou de repassar no prazo, já está configurado o crime. Meliante. O professor é muito durão. Não, só para você guardar, porque é o mero deixar de repassar no prazo e forma legal, já está caracterizado o crime. Atrasou um dia, já está caracterizado o crime. E é assim que funciona. É o crime do banco. E aí vem o parágrafo 1º, que vai colocar o seguinte, ó, nas mesmas penas incorre quem deixar de, ó, de novo a omissão ali, tá? Mas aqui já não é mais o banco, ó. Quem deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurado, terceiro ou arrecadado do público. Ou seja, é de quem descontou do segurado, do trabalhador, a empresa que reteve a contribuição, o desconto, a empresa que comprou a produção rurícola do segurado especial e fez o desconto da contribuição social do segurado especial, produtor rural, pessoa física, que arrecadou do público, mas pegou aquele dinheiro que não é seu e nem dela e deixou de recolher. Aqui estamos falando do crime cometido pela empresa, pelo empregador doméstico, que desconta a contribuição social do empregado doméstico e não recolhe, fica com o dinheiro no bolso e dá uma de, não sabia, eu esqueci, só atrasei. Não, senhor, nas mesmas penas incorre. Olha aqui, quem deixar de recolher contribuições devidas à Previdência que tenham integrado despesas contábeis, custos relativos à venda de produtos ou prestação de serviço, ou seja, outros fatos geradores, tá, que integrou despesas contábeis. E aqui, inciso 3, é quem deixou de pagar benefício devido ao segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsadas à empresa pela Previdência Social. Então a empresa vai lá e informa a Previdência, paguei o salário maternidade. Daí recebe o dinheiro da maternidade, mas não paga para a mulher lá que precisava. Sei lá, demite, faz alguma coisa, mas dá uma não sabia. Negativo. E aí também comete o crime de apropriação indébita previdenciária, está se apropriando indevidamente de dinheiro da Previdência Social. Só que nisso tudo, existem 3 tipos de bandido. O senhor usa palavras duras. Uso. Existe o bandido que é o cara que esqueceu de recolher, tipo, tinha que ir lá recolher no dia 20, que é o dia da empresa, só que atrasou, sei lá, perdeu, chegou atrasado no banco, o banco estava fechado, não sei, atrasou, vai pagar no outro dia. Então esse é o bandido número 1. Existe aquele bandido que fala assim, não vou pagar. Só vou pagar esse troço quando a Receita Federal vier aqui me notificar. Enquanto não me notificar, eu não pago. Governo, blá, 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 e monta de palavrão.
E existe aquele que a Receita vai e notifica o cara, se eu tenho que pagar, pontuar esse negócio. Ele diz, eu só pago quando for preso. Esse é o bandido número 3. Nas 3 possibilidades, a lei vai agir de um jeito diferente. Acompanhe aqui comigo. Vamos começar com o bandido número 1. A pessoa que esqueceu de pagar, ou que não tinha dinheiro para pagar, sei lá, alguma coisa fez. Não pagou. Está lá no parágrafo 2º do 168A. Ó, é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente ele declara, confessa a dívida e efetua o pagamento das contribuições, importâncias e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal, antes de ser notificada pela Receita. Muito bem. O cara atrasou realmente, eu cometi um erro, vai lá e declara de FIP ou E-Social, paga com juro, multa, o que tiver que pagar, foi um equívoco, né? Então a própria lei extingue a punibilidade, tá? Não depende de ninguém mais. O Poder Judiciário está extinta a punibilidade, desde que antes da ação fiscal. Os tribunais superiores entendem que isso não aplica-se apenas na ação fiscal, aplica-se a qualquer momento, tá? Mas a lei coloca antes da ação fiscal. Muito bem. E aí tem o bandido número 2, que é... E aí... Isso gostam bastante de perguntar do bandido número 2, viu? Que é aquele que não paga antes da ação fiscal, espera a ação fiscal. Então, para ele, de acordo com a lei, a jurisprudência é diferente, de acordo com a lei, para esse outro, não está extinto a punibilidade de plano. Tá? Vamos acompanhar aqui. Para esse outro, que é o bandido número 2, ele está na mão do juiz. Porque é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente de multa, desde que ele seja primário e de bons antecedentes e após a ação fiscal, mas antes de oferecida a denúncia, ele fez o pagamento. Ele fez o pagamento, tá? Mas antes de oferecida a denúncia, quer dizer que ele falou assim, vou peitar a Receita, mas daí quando ele viu que a Receita autuou e ele viu que ia rolar uma representação fiscal para fins penais e isso ia chegar no Ministério Público e antes do Ministério Público oferecer a denúncia, ele fala assim, não, tudo bem, eu vou pagar, tá bom? Então essa é uma possibilidade que a pessoa está na mão do juiz. Ou às vezes o cara é turrão mesmo, fala, não vou pagar esse negócio, tá? Mas o valor é tão baixo, e aí aplica-se o princípio da insignificância ou da bagatela. Porque às vezes é tão baixo que nem a Receita quer promover uma ação fiscal. Uma ação fiscal não, uma execução fiscal. Então é o inciso 2, ó, o valor da contribuição devida, inclusive acessório, seja igual ou inferior àquele estabelecido para o mínimo de ajuizamento das execuções judiciais, que hoje está em 10 mil esse negócio, né? Que é atribuído ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional e está fixado em 10 mil. Quer dizer, é tão baixo que, cara, princípio da bagatela, se nem a União se importa com essa dívida, também eu não me importo e acaba-se. Mas está facultado ao juiz. Está na mão do juiz. Tá? E o bandido número 3 é aquele que espera tudo e enfim, né, espera tudo, quer dizer assim, que fala, não vou pagar nunca, me execute e seja penhore os meus bens e enfim, aí esse é o bandido número 3, aí o juiz também não tem muito o que fazer, o cara não quer pagar, vai ter que aplicar a pena mesmo e que se lasque. Muito bem. Vamos lá, parágrafo 4º. A faculdade prevista no parágrafo 3º, né, do juiz, desse artigo, não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente como sendo mínimo para ajuizamento das execuções fiscais. Tá? Ou seja, se a dívida da pessoa é alta e a pessoa parcelou e não pagou, lembra que parcela e não paga, está sujeito à penalidade, sempre aumenta. Depois da dívida ativa, aumenta. E agora aqui também aumenta. Então não se aplica essa faculdade ao juiz, diz a lei. Porque ele parcelou um valor alto, superior a 10 mil e não pagou. Está querendo ludibriar todo mundo, postergar, então não se aplica. Muito bem. Próximo crime, sonegação de contribuição previdenciária. Tá? Olha só que interessante, artigo 337A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. São 3 condutas. Primeiro,
omitir da folha de pagamento da empresa ou documento de informações previsto na legislação previdenciária. Esse documento de informações, entenda, GFIP ou E-Social, tá? A pessoa está omitindo ali, tá? A remuneração, né, a contribuição social de segurado empregado, empresário, avulso, trabalhador autônomo ou que lhe preste serviço equiparado. Então, está omitindo dali. Está omitindo ou suprimindo o valor da contribuição social. Então, é um empresário que, por exemplo, né, ele ganha lá 10 mil reais por mês, ou 5 mil, ou 2 mil, mas ele fala assim, coloca lá que eu ganho salário mínimo. Que interessante, o senhor então está suprimindo, né? O senhor está sonegando, através da omissão de uma informação importante. Ou esse não, esse da omitir, ele coloca zero. Não diga que não ganhei nada. Fala que põe lá, não ganhei nada. Você conhece algum empresário assim? Conhece? Você conhece, depois me passa o CPF dele. Tô brincando. Até porque eu não trabalho na Receita e muito menos na polícia. Mas então, segue. Inciso 2. Deixar de lançar mensalmente nos títulos da contabilidade da empresa as quantias descontadas do segurado e devida pelo empregador ou tomador de serviço. E o terceiro é omitir, total ou parcialmente, receita ou lucro auferido, né, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Também 2 a 5 anos. Então ali a pessoa está omitindo, ela está reduzindo, ela está escondendo lucro, ela está escondendo qualquer fato gerador para pagar menos contribuição social. Tá? E agora olha que interessante aqui, a pessoa está omitindo uma contribuição social sua ou de algum trabalhador para não pagar, ela está sonegando, diferente da apropriação indébita. Olha só nesse caso aqui, olha lá o que diz o parágrafo 1º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições antes da ação fiscal. Se ele espontaneamente declara e confessa antes da ação fiscal, ou seja, se ele apresenta a GFIP ou E-Social, tá? Corrigindo, olha, eu disse que não ganhava nada, eu omiti a minha contribuição, mas agora eu vou colocar, minha contribuição foi de fato 3 mil reais. Se ele simplesmente declara e confessa isso, extingue a punibilidade. E por que no caso da apropriação indébita, para extinguir a punibilidade exige-se o pagamento? Por que será? Resposta, porque no Brasil ninguém pode ser preso por dívida, a não ser nos casos de pensão alimentícia. Simples assim. No caso da apropriação indébita, a pessoa não está devendo. Ela simplesmente pegou o dinheiro de um trabalhador que tinha que recolher e não fez. O banco pegou o dinheiro recolhido, tinha que repassar e não fez. Então ele está ali, ela agregou o seu patrimônio a algo que não é seu. Agora, aqui na sonegação, não. A pessoa tem que pagar uma contribuição social sua, a empresa tem que incluir na folha os empregados, todo mundo, porque a empresa tem que pagar 20% sobre a folha, a empresa tem que pagar sobre a receita ao faturamento, e daí quando ela maquia aquilo, omitindo, suprimindo informações de contribuições sociais, ela paga menos, mas ela continua a ser uma devedora. O problema da sonegação, e aqui simplesmente confessar e transmitir a GFIP é suficiente, porque o crime está na mentira, não está na dívida. Ela está mentindo, ela está sonegando uma informação, ela está falseando a verdade. E esse é o crime, é esconder os fatos geradores para não pagar. Então, uma vez que assume que paga, está extinta a punibilidade, desde que o faça antes da ação fiscal. Tá? Muito bem, e depois da ação fiscal, bandido número 2. Aí nesse caso é o seguinte, vai ficar na mão do juiz. Se for primário, de bons antecedentes, o juiz pode deixar para ele aplicar a pena, aplicar somente de multa. Mas somente se aplica-se no princípio da bagatela. Só no princípio da bagatela. Aquele outro princípio que antes da denúncia e tal, aquilo foi vetado. Aquilo não está no Código Penal. Só se aplica o princípio da bagatela aqui na sonegação. Por quê? Por que insiste tanto em não transmitir GFIP? Assume a dívida. Quem que não deve nesse país? Todo mundo deve. Vai lá e transmite. Está devendo para o governo. Faz parte. Mais um. Entra na lista, né, dos que devem para o governo. Muito bem. Parágrafo 3º. Se o empregador não é uma pessoa jurídica, então é tipo um empregador doméstico, e sua folha de pagamento não ultrapassar determinado valor, tá? Não precisa decorar esse valor, pelo amor de Deus, pai.
Então, se a folha de pagamento, o salário que estiver pagando ali para a pessoa for um salário considerado baixo, tá? O juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até a metade ou aplicar apenas a de multa. Então, existe aqui uma causa de redução de pena, tá? De 1/3 até a metade ou aplicar somente de multa. Quando? Quando o autor da infração for uma pessoa física e for vinculado a um determinado valor ali, o valor de sua folha de pagamento. Ou seja, é um valor baixo, é um princípio da significância diferente também. Tá? Então é exatamente isso. E esse valor é reajustado, tá, por portaria ministerial, só para você saber, essa portaria é essa daqui de 2021, mas você não precisa decorar nem o valor nem a portaria, só deixo aqui para caso você queira ver, né, por aí. Vamos ver como é que isso é cobrado nos exames? Acompanhe aqui comigo a sonegação. Olá, Delegado Polícia Federal 2018, CESP. Pedro é responsável pelo adimplemento das contribuições previdenciárias de uma empresa de médio porte. Nos meses de janeiro a junho de 2018, a empresa entregou a Pedro o numerário correspondente ao valor das contribuições de seus empregados. Mas Pedro, com dolo, deixou de repassá-los à Previdência Social. Pedro é primário e de bons antecedentes. Tá? Então, nessa situação, vamos ver. Pedro praticou o crime de sonegação de contribuição previdenciária? O que você acha? Certo ou errado? Errado. Errado. Sonegação está na mentira. É não informar a Previdência o correto. Aqui, no caso, a empresa pegou contribuições dos seus empregados, então não é contribuição da empresa, deu para Pedro para que Pedro pagasse. Pedro, com dolo, não pagou. Portanto, estamos falando de apropriação indébita previdenciária. Então está errado. Lembra que CESP errado tem que grifar. O erro está aqui, ó. O crime de sonegação. Não é esse o crime. Esse termo está errado. Vamos ver a próxima. A punibilidade de Pedro será extinta se, antes do início da ação fiscal, ele declarar, confessar e efetuar o recolhimento das prestações previdenciárias, espontaneamente e na forma do regulamento do INSS. Veja que aqui está corretíssimo. A gente está falando de apropriação indébita, depende de declarar, confessar e pagar espontaneamente antes da ação fiscal. Então está corretíssimo, não há erro. CESP, se não tem erro, está correto. Próximo aqui, ó. Caso o repasse das contribuições previdenciárias ocorra após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o juiz poderá deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a de multa. Olha, pode, tá? Desde que o réu seja primário e de bons antecedentes. E o caput da questão fala isso, tá? Então, pode sim que ele é primário e de bons antecedentes. Então, sim, poderá. Então, está correta também. Bom, meus amados, vamos ficando por aqui. Desejo a todos um grande abraço e valeu!